Olá, eu sou a Titina Leão Decoradora e hoje eu queria convidar você, para que ainda não me segue no meu canal do YouTube, se inscrever no canal que tá ficando muito legal. Se você também tem algum amigo, alguma amiga, conhecido que curta esse mundo das festas, da decoração, do receber bem, divulgue, compartilha, que você vai estar ajudando a gente a crescer. Eu tô me dedicando de corpo e alma a esse projeto, tô super animada, super feliz e é muito legal poder dividir com vocês toda a nossa expertise de um trabalho tão legal que é o mundo do receber bem. Hoje a gente vai conversar, vai falar sobre uma festa, um tema de uma festa, que foi muito bacana, que nós fizemos há uns aninhos atrás. Foi uma festa que teve um tema que era de Londres. O tema foi Londres. Então, foi super interessante o processo todo de criação dessa festa, porque a gente sentou com a família da aniversariante, os pais, a aniversariante, o irmão, e a gente criou um formato de festa bem dinâmico. Então, obviamente, o que eles num primeiro momento tinham me pedido era o tema Londres, porque a paixão da família por Londres, a dona da festa estava fazendo alguns cursos, né, esses estudos lá fora, então ela queria muito trazer essa empatia, essa afinidade que ela tem com essa cidade tão maravilhosa para os convidados dela. E foi muito interessante porque a gente começou a trabalhar em cima do que é Londres e descobrir o mundo tão diferente que existe nessa cidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa aristocrata da monarquia, rei, rainha, uma história super assim forte, né, de história mesmo, de conquistas e castelos e batalhas. A gente também tem aquela liberdade que o londrino tem, né? Então, os punks, o rock, os Beatles, essa brincadeira com a cor de Londres, que ao mesmo tempo que ela tem aquele fog, aquela nuvenzinha, que tem muitos dias do ano que ela é mesmo mais nublada, aqueles dias que ela tem de sol, Londres traz um verde, o tom da vegetação é maravilhosa, os parques são lindos, a gente tem essa mistura da história de coisas antigas, extremamente bem cuidadas, com coisas modernas, né? Tanto de instalações no meio da cidade, como de bares e tudo muito, ou seja, uma liberdade muito gostosa, né? E aí a gente começou a criar esse mood da festa, né? O como a festa ia ser, que ela não ia ter só o lado do Castelo da Rainha, ela também não ia ter só o lado do punk, ela não ia ter. Então a gente fez uma transição no decorrer da festa. A gente trouxe uma ideia muito legal, que é a ideia de fazer os personagens estarem integrados junto com a festa. Mas esses personagens, eles não apareceram de forma a ser uma atração, assim, vai ter o show dos Beatles, ou vai ter o show de um punk cantando com o cabelo arrepiado. A gente trouxe os personagens meio que desapercebido na festa. Então, na hora que você entrava na festa, nós fizemos uma instalação com uma plotagem que remetia à entrada do castelo de Buckingham. Então a gente fez aqueles portões, eles impressos num tecido, com uma impressão extremamente bem feita, porque isso faz bem a diferença, a forma que você instala essa impressão.
assim, realmente a hora que você entrava, você falava: "Nossa, eu tô entrando num cenário que parece que eu tô no castelo, vai ter a troca da guarda", né. Fizemos um corredor que o lugar da festa, que é o Unique, ele tem um corredor muito interessante, com o pé direito alto, então nós fizemos um corredor como se fosse aquelas guaritinhas que tem, que é onde os guardinhas com aquele chapéu, hã, que eles têm aquele chapéu comprido ficam. Então a gente criou toda essa imagem do cenário com imagens estampadas em tecido. Então as paredes tinham essas imagens com uma iluminação focada, então extremamente real. Parecia que você estava mesmo nessa festa em Londres. A ideia, quando a gente começou a criar tudo isso, foi isso: trazer uma experiência sensorial para eles e para os convidados, transportando todo mundo para Londres. Então, é assim, a partir do momento em que você descia o elevador ou a escada rolante do salão, que é onde leva ao grande salão, você entrava num mundo novo. Então, o que que a gente trouxe com esses personagens? Nós contratamos uns covers do rei, da rainha, do príncipe, da princesa. Eram covers muito parecidos. Eles estavam com a vestimenta perfeita de rei, rainha, príncipe, princesa. E eles andavam pela festa, transitavam pela festa como se fossem convidados. No primeiro momento, na hora que você chegava, eles estavam como se fossem os anfitriões, junto com os verdadeiros anfitriões. Então era mais ou menos assim: o rei e a rainha, o príncipe e a princesa tinham como convidados de honra os donos da festa, e as pessoas que chegavam iam cumprimentando e se ambientando e, obviamente, tirando uma foto, que é aquela foto que fica para o resto da vida no seu porta-retrato. Então, assim, essa entrada da festa foi muito legal. A gente criou também um jardim do lado de fora, antes de chegar nessa plotagem, que era para parecer que você estava num jardim, tudo, sim, tudo com inspiração dos parques e castelos que a gente tem em Londres. Esse corredor que eu estava comentando, que nós fizemos as guaritas, a gente colocou os soldadinhos, personagens também, covers perfeitos. E eles ainda eram daquele jeito que não olha, porque os guardas da troca da guarda real, você pode ir lá e fazer assim na frente do rosto deles, que eles não mudam o olhar. Esses também, eles não se comunicavam com os convidados. Mas óbvio que era uma festa, então tinha o momento da foto e tudo isso fluía muito gostoso e muito naturalmente. Nós dividimos a festa em algumas etapas, que funcionou muito bem. A gente trouxe um primeiro momento, as mesas totalmente clássicas e da realeza mesmo. Então nós criamos umas mesas compridonas, todas com a flor bem inglesa, aqueles tons de flor inglês, que é o lilás, o rosa claro, o roxinho, um mix de flores, né? Porque caracteriza bastante o estilo de arranjo inglês. E colocamos uns castiçais, uns candelabros de prata maravilhosos com velas acesas. As mesas todas postas com um suplá super bonito, um prato, o amarrado de guardanapo, ou seja, na hora que o convidado chegava, ele se dava com uma mesa da realeza e ele tinha o seu lugar marcado como se ele estivesse jantando com o rei, a rainha, o príncipe e a princesa. Então, tivemos esse primeiro momento da festa, que foi o momento do jantar protocolar, e depois a gente abriu os salões como se fossem assim: você está abrindo os salões para o salão do baile. Na hora que a gente abriu o salão para o salão do baile, a gente usou como um divisor a mesa de doces. Então, quando a pessoa estava no jantar e olhava para a mesa de doces tinha uma cara totalmente da realeza, aquela coisa romântica, flores, aqueles arranjos misturados, gostosos, com flores bem no estilo inglês. As bandejas, a gente buscou umas coroas todas de pérola para decorar a mesa de doce, as forminhas dos doces extremamente arrumadinhas, ou seja, uma coisa como se você tivesse no jantar da rainha.
Só que fazendo a divisão da mesa, quando você passava para o outro lado, a gente radicalizou. A gente fez assim, você entrou no mundo punk, rock, delícia, que o londrino também tem. Então, a gente criou essa mesa de doce bem dividida. Do lado de cá, a gente pintou as flores de uma tinta esmalte super bacana no tom preto. Então, era tudo preto. As bandejas de doces, a gente usou aqueles spikes, que são uns espinhozinhos, aquela coisa que os punks usam no braço, ou no cinto, ou na cabeça. A gente usou umas caveiras para trazer bem aquela coisa assim, radicalizei. Criamos também uns personagens com uns bustos, com aquele topete do punk pintado. Ou seja, a gente fez um contraste nessa transição bem marcante, que é exatamente para a pessoa se sentir e ter aquela surpresa que é muito legal na festa, que é você estar sempre surpreendendo, você não trazer só um impacto de bonito, você traz um impacto de bonito num momento, outro impacto de bonito e original, que no caso a gente dividiu uma mesa no meio, ficou muito, muito diferente, e depois aquele outro espaço, que era o espaço mais dark mesmo, a gente criou a brincadeira com os personagens, por exemplo, com a empresa de bar. Então, a gente trabalhou com a Help e a Help caracterizou todos os bartenders como se eles fossem uns cantores de música, assim, super, sabe, high-tech. E foi muito bacana. Os copos do bar, todos foram customizados com caveirinha, com spike. Os drinks todos eram também nessa linha, tinha gelo seco que saía fumaça, tinha drink mais azulzão escuro, ou seja, toda essa parte de cenografia foi abraçada por todos os fornecedores, o que fez com que a festa trouxesse essa sensação super bacana de ter vários momentos. A pista de dança, a gente criou uma arte que era a bandeira da Inglaterra, só que ela feita em pequenos spots. Então, essa pista de dança, ela tinha aquela coisa do 3D, quando você olhava, como se fosse um holográfico, mas ao mesmo tempo ela passava a mensagem da bandeira da Inglaterra, para você não descaracterizar que o tema da festa era Londres, né? A gente teve uma ação bem legal, que foi muito sucesso. A gente montou uma cama junto com como se fosse uma estação com um tatuador, só que ele fazia tatuagens de rena. Então, a pessoa que quisesse ir lá fazer uma tatuagem para entrar no clima daquele high-tech, daquela festa super gostosa, do punk, entrava e entrava se caracterizando. Um negócio legal que teve, que funcionou muito bem, foi que na hora que a moçada, né, os mais velhos ficaram o tempo todo de black tie, mas no primeiro momento estava todo mundo de smoking. Depois, na hora que a moçada passou do jantar para essa parte mais punk, eles puderam tirar o blazer, tirar a camisa do smoking, a gravata e ficar de camiseta, ficar de uma forma mais descontraída. E aí o cenário, junto com os convidados estando de acordo, né, com a coisa mais menos informal, a partir do momento em que ele passou para aquela parte mais punk, ficou muito interessante. A festa, ela de verdade assumiu uma característica e uma identidade com o tema de Londres. A parte toda de comida foi engraçado, porque na hora do jantar mais formal, foi um jantar bem legal, bem gostoso, bem não teve tanto uma identidade londrina, mas a apresentação foi uma apresentação numa louça inglesa. O talher também foi um talher um pouco mais rococó, para parecer mesmo que você estava no castelo comendo. Então, essa parte da caracterização, da harmonização da comida, junto com a apresentação da louça, funcionou muito legal. As taças também, a gente usou taças de pé alto. Então, todo esse coroar, né? Estamos falando de rainha, mas é bem isso. O coroar da cenografia funciona muito
muito bem quando você trabalha com a equipe como um todo. Então, assim, a parte que vai fazer o catering trabalha junto com quem vai fazer a curadoria da louça, que trabalha junto com a cenografia, que trabalha junto com a iluminação. Então, a parte, por exemplo, da iluminação cênica, num primeiro momento, ela estava bem focada, assim, então o salão era meio escuro, mas a hora que você estava na mesa, você tinha a tua mesa bem iluminada, como se fosse num castelo. Na hora que você ia para a parte mais fã da festa, pista de dança, tal, já era mais escurinho. A gente tinha os pontos de atração, que era a tatuagem, a coisa do bar, a coisa da ilha de comida. Teve uma ilha de madrugada que fazia uns sanduíches e eram uns pãezinhos típicos que você encontra em Londres. Tinham também aquelas amêndoas que são vendidas no inverno de Londres, também foi servido. Então, assim, toda essa parte foi muito interessante trabalhar junto, porque de fato você faz com que a experiência sensorial do seu convidado seja completa. Então, até eu estou mostrando algumas imagens da festa que funciona super bem para materializar o que aconteceu, porque é legal a gente falar e ver como foi. Então, quando você vê, por exemplo, esse arranjo bem arredondado, com esse mix de flores, né? Não é um tipo só de flor, é uma coisa mais que a gente chama de arranjo inglês mesmo. São flores típicas que existem lá, que a gente pode até chamar de flores do campo deles, né? Que são flores super nobres, mas tem esses tons do cor-de-rosa, do lilás, do roxo, do verde, um toquezinho do branco, arranjos mais desestruturados, eles não são bolas fechadas, eles são arranjos mais descabelados. Isso funciona super bem. A gente usou até a flor de alho, que é uma flor que tem um desenho super interessante, ficou muito bacana. Então, assim, é muito legal quando você fala de uma temática de uma festa, que na verdade eu entendo assim: toda festa tem uma temática. Mesmo quando a gente fala de uma festa clássica, um jantar, ele também tem um tema, que é o jantar clássico, que é o jantar que eu não estou explorando Londres, não estou explorando uma cor específica, mas o todo dele obedece a uma identidade, que é o que a gente fala da temática. Então, essa festa que a gente fez, que eu estou mostrando para vocês, que foi a festa de Londres, a temática dela foi uma temática que funcionou muito bem, porque tudo estava conversando. A gente tinha os soldados caracterizados, a gente tinha o rei, a rainha, o príncipe, a princesa. A gente tinha a forma de apresentar os doces na parte mais monárquica, mais clássica, mais classudona, mais séria. E aí a gente tinha a forma de apresentar o doce na parte do punk, de uma forma descontraída, as bandejas cenografadas de uma forma mais descontraída e uma forma bem com a identidade do punk, que ficou super bacana. As caveiras também funcionou muito legal. Aliás, elas eram umas caveiras de vela que a gente mandou fazer e as tantas a gente acendeu, então ficou aquela coisa da vela derretida, ficou super interessante. E uma coisa legal que eu usei que funcionou super bem nessa transição da parte do jantar da rainha para a parte da pista de dança mais descolada, foi uma instalação aérea com correntes. Isso ficou super legal. A questão das correntes penduradas, ela deu bem a identidade do punk, né? Porque tem isso, quando a gente olha, a gente fala, e que essa corrente, vem aqueles coletes cheios de corrente, aquela coisa. Então é bem típico. E você precisa passar isso para o convidado, porque nem todo mundo entende
a festa que ele tá indo antes de chegar na festa. Óbvio, às vezes você recebe um convite, o convite já te dá um sinal. Ah, olha, um convite que tem, o tema é Londres, então eu já tô esperando, não sei se eu vou ver um Londres mais monárquico ou um Londres mais descolado, ou se vai ser Beatles. Mas você não sabe realmente o que você vai encontrar lá. Então é muito importante, quando a gente cria o cenário, a gente criar o ambiente para quem não está sabendo do que acontece. Porque o dono da festa, ele sabe, ele acompanhou em todas as reuniões, ele acompanhou todo o briefing, ele ajudou, ele colaborou, ele deu as opiniões dele para que aquilo ficasse, o materializar ficasse o mais próximo possível do sonho dele. Mas o convidado, ele não sabe. Então é muito importante quando a gente faz a cenografia como um todo. Leia-se, cenografia, o ambiente como um todo, a luz cênica, a comida, a bebida, as atrações, o doce, ou seja, o todo da festa, até os uniformes. Nesse caso, a gente uniformizou os meninos do bar como se eles fossem cantores darks, assim, de rock, sabe? Eles estavam muito dentro daquele clima. Então, até a parte de vestimenta mesmo, do staff da festa, funciona super bem quando você trabalha em conjunto. E foi o que aconteceu. Agora, essa coisa de você fazer os cenários plotados, os ambientes com alguma imagem, fica muito legal. Fica muito, muito bacana. E tanto que hoje em dia é o famoso ponto instagramável que a gente chama, né? Porque você pode tanto fazer o espaço para uma foto protocolar, aquela foto de porta-retrato bonita, para lembrar do seu aniversário, com a sua avó, com o seu avô, com seus pais, com a sua família, com seus amigos, mas você pode fazer aquela foto do selfie, aquela foto que você faz para o Instagram mesmo, né? Então a gente chama de ponto instagramável, que funciona muito bem quando você cria um cenário com uma imagem. No caso aqui, a gente criou a imagem com o cenário bem de Londres. Então, eram as guaritas. Agora, você pode fazer, às vezes, no meio de tudo isso, um jardim vertical. Porque um jardim vertical, gente, não tem foto que fique feio. É lindo. Você pode estar com o vestido da cor que for, ele sempre, e bem iluminado, né? Sempre, falando sempre de coisas bem iluminadas. Um jardim vertical, uma coisa verde, com árvores, com paisagismo, sempre dá um resultado lindo nessa foto que a gente quer guardar para sempre no nosso porta-retrato, no nosso fundo de tela. Então, é bem interessante criar esse cenário, pensar nesse cenário na hora de fazer o projeto da festa. De novo, lembrando, se você ainda não segue o nosso canal do YouTube ou se você conhece alguém que possa gostar desse mundo tão legal do receber bem, das festas, indica, compartilha, se inscreve, que a gente fica bastante agradecido. É muito legal, é um canal que está ficando cada dia mais interessante, com conteúdo que a gente está juntando de tantos anos de trabalho, de tantos anos de festejar, de enfeitar, de receber bem, e está sendo uma delícia dividir isso com as pessoas. Eu espero que todo mundo goste. Mas, bom, aí só para voltar um pouquinho aí na festa, nas imagens que a gente mostra, a gente também fez um recurso que funciona super bem e fica muito legal, que é customizar os móveis. Então, você pode pegar alguns móveis que são revestidos, alguns bancos, puffs, sofás, e você manda revestir com um tecido temático. Você pode mandar fazer com algumas almofadas, e nós fizemos isso. Nós compramos uns tecidos com a bandeira da Inglaterra, e a gente mandou fazer umas almofadas, forrar uns banquinhos, a gente mandou pintar alguns bancos dos tons do vermelho, azul e branco, que remete à Inglaterra, porque tudo isso faz com que você crie um todo na festa, que isso é muito importante. Criar um todo é muito importante, você não ter a identidade visual da festa salpicadinha em vários lugares sem ele estar amarrado. É importante essa amarração.
Nós pegamos umas cadeiras ghosts que tem aquele, ela é de acrílico e ela tem aquele encosto que a gente chama de medalhão. E essa cadeira a gente adesivou com imagens londrinas. Então ficou super bacana. Isso tudo ajudou a criar, a trazer a identidade e, de novo, a amarrar a festa como um todo. Porque a experiência sensorial que a gente queria passar para o convidado e para os donos da festa era de que você estava chegando em Londres. Falando um pouco da experiência que a gente quer passar para o dono da festa, é o que eu estava dizendo antes. O dono da festa, ele acompanhou, ele sabe o que a festa dele vai trazer, mas só no aqui e agora, na hora H da festa, é que ele vê com a iluminação afinada, com aquela música tocando, com aquele ambiente todo da festa pronta, é que ele vê finalizado o sonho dele e materializado finalmente o que ele tinha na cabeça, o que ele tinha no coração, num efeito visual perfeito do que ele tinha pensado. Porque antes disso, o que a gente faz é tentar se cercar de todas as referências possíveis que tragam, que remetam o mais perto possível do que ele pediu. De todas as amostras, a gente às vezes tem como a gente consegue viabilizar, montar uma mesa, montar um arranjo, fisicamente falando, mas nunca é a mesma coisa do que quando você vê isso naquele salão, naquela coisa totalmente pronta. E aí quando você vê você arrumado, sabe, é uma temática meio que é abraçado por completo. Aí sim é o coroar da festa e é um momento muito legal e muito emocionante. Entregar uma festa é um prazer praticamente indescritível. Entregar uma festa pronta, quando você como profissional fica extremamente satisfeito, fica realizado e você sabe que você vai levar para a pessoa que te contratou uma memória sensorial inesquecível, é um prazer indescritível. É muito, muito legal. E por isso a gente se dedica de corpo e alma. Então, eu adorei dividir essa festa com vocês de Londres. É uma festa bem legal de mostrar as imagens, para vocês verem como que ficou o real delas, o materializar dela. E eu sempre digo, gente, é o que eu falo, até falei num dos vídeos, dentro do possível, não tenha medo de arrojar, porque foi uma festa bem arrojada, foi um desafio fazer essa festa em todos os detalhes que ela foi feita, mas foi um trabalho a muitas mãos e todo mundo que fazia parte da equipe agregou. E cada um agregou dentro da sua expertise, com a ideia e com o seu trabalho, de forma com que o resultado final se tornasse um resultado inesquecível, inusitado, diferente do que todo mundo já tinha visto. E os meus clientes ficaram muito felizes, nossa equipe ficou muito feliz e a gente tem muito orgulho de ter participado dessa festa. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, compartilha, coloca o sininho e espero que cada dia mais a gente possa acrescentar nesse mundo maravilhoso das festas, das dicas, dos truquezinhos que a gente aprendeu na nossa vida e aprende todo dia. Até a próxima e até breve.